Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Mais uma vez estamos juntos na casa do Senhor, na festa dos tabernáculos, né, pastor Sebastião? Na festa dos tabernáculos, né? Lugar de descanso. É uma festa que nós fazemos porque estamos descansados na revelação dos 7 trovões. Então nós estamos no lugar seguro, aonde a nossa alma descansa, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Hoje podemos entender o que Davi queria dizer, o que ele sentia quando ele dizia: na sombra do Onipotente descansarás, né, meus irmãos? Como diz, né? O sol é para todos, mas a sombra do Onipotente é somente para os eleitos. Amém, né? Os músicos vão se preparando aí, né? O irmão Moisés, Deus abençoe, irmão. O irmão vai cantar um hino agora ou só solar? Oi? Vai solar, né? O irmão vai se preparando. Enquanto o irmão se prepara, Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet, lá em Moçambique, por todo o Brasil, lá no Pará, lá no Sul, lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, no estado de São Paulo, na Bahia. Deus continue abençoando a cada um. Lá em Roraima, lá em Rondônia, amém, nossos irmãos, a irmã Maria, o irmão Márcio, lá em Ariquemes, Deus abençoe. O irmão Nilson, lá no Acará. Ei, irmão Nilson, Deus abençoe, meu irmão, né? Irmãos que estão firmes, posicionados, longe, sozinhos, só eles e Deus. Mas o pastor Osmar pregou uma mensagem que dizia: você não está só, o Pai está com você, né? Abraão não estava só, diz o irmão Brana, Deus estava com Abraão. Amém? Neste momento, então, vamos ouvir aqui o irmão Diego. Amém, irmão Diego? Vamos dar aqui uns 15 minutinhos para o irmão Diego, para que ele possa também expressar aquilo que está dentro do seu coração. Deus abençoe, irmão Diego. Bom dia, Deus abençoe a todos. Já é, como eu disse logo no começo, né, já é a 4ª vez que a gente tem vindo aqui. As outras vezes eu vim com o meu pastor e fiquei sentadinho ali ouvindo. E hoje Deus tem dado uma oportunidade da gente trazer um pouquinho da palavra, daquilo que a gente tem aprendido com João. Mas fiquei quietinho, só ouvindo e fazendo a minha parte, né? E hoje a gente tem a oportunidade de trazer um pouquinho só. E eu queria falar sobre a ideia do homem. Quero ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É a ideia do homem, parte 3. Eu já tinha pregado lá no Planaltina a ideia do homem, parte 1 e parte 2, né? E aqui eu quero trazer para nós a parte 3. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui que se viesse outro anjo, ou até mesmo ele trouxesse uma mensagem que fosse diferente daquilo que ele tinha trazido, era anátema. Veja bem que ele posicionou ali os cristãos da era de Éfeso. Ele posicionou o pastor que ia ser sucessor logo depois de sua partida. Que se aparecesse qualquer pessoa
qualquer apóstolo, seja quem for, que pregasse um evangelho que fosse diferente daquilo que ele tinha ensinado para aquela igreja, era anátema. Veja bem que ele ensinou aquele povo daquele dia e eles foram fielmente ensinados. Assim foi o apóstolo Paulo e assim também foi o William Branham. William Branham ensinou o seu povo do seu dia e assim chegar aqui nos nossos dias também com João. João, ele nos ensinou, ele nos deixou o verdadeiro evangelho, ele nos deixou a verdadeira luz da palavra. E ele mesmo disse em suas mensagens que se viesse outro homem ou qualquer pessoa que ensinasse um evangelho diferente, que ensinasse a mesma luz que ele recebeu do nosso profeta William Branham, seja anátema. Vamos chegar lá. Olha o que ele diz aqui, olha. Primeiramente, quero ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3, verso 1 ao 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Veja só o apóstolo Paulo advertindo em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Aí aqui na era de Éfeso, na era da igreja de Irmina, 143, veja só que o irmão Branham nos ensina que em cada era tem o mesmo modelo. Ele diz, 143, em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isto que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região, e depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Veja só que a luz ela vem sempre através de um. E em seguida aqueles que estão apoiando aquele ministério, que estão na luta ali, que estão sendo ensinados fielmente, eles saem pelos 4 cantos do mundo, levando a mesma mensagem, porque eles foram fielmente ensinados. Eles não podem levar uma doutrina diferente, pois o apóstolo Paulo advertiu, o nosso profeta advertiu também, e João nos advertiu nesses últimos dias antes do rapto, porque não temos outra escritura para nós, para se cumprir para nós o povo gentil, porque ela já se cumpriu em Apocalipse 10, verso 8 a 11. O que nos resta, o que resta para o povo de hoje é Apocalipse 11. Para nós aqui, o que nos resta é só o rapto. Olha o que ele diz aqui, mensagem pregada pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, fielmente ensinado, dia 30 de 6 de 2013. Veja só, você tem que continuar com a mesma mensagem. Nós não podemos falar outra coisa a menos do que falou o profeta William Branham. O que eu quero é vocês como igrejas, vocês como pastores, como obreiros, sejam uns repetidores da mesma mensagem, não repita ela diferente. Veja só, quando você ouve uma mensagem, todos devem crer igual, fielmente ensinados, lealmente ensinados. Me diga se eu tenho te ensinado a coisa errada. Veja só, foi o próprio pastor Osmar que disse. Mas não tinha quem o corrigisse ali, porque ele estava trazendo exatamente a mesma mensagem. Só que hoje, aqueles que não foram ensinados fielmente, eles estão levando uma mensagem diferente. Mas o pastor está fazendo a pergunta, me diga se eu tenho te ensinado a coisa errada. Ele diz aqui, olha, Deus usou a Paulo e outros aprenderam com Paulo. Deus usou a Branham e outros aprenderam com Branham. Deus usou a João e outros aprenderam com João. Aí ele diz, olha, Paulo não pôde mudar uma palavra do que ele dissera. Branham não pôde mudar uma palavra no que ele dissera.
João, a mesma coisa. Se você não entende Paulo, fala a mesma coisa que Paulo falou. Se você não entende Brana, fala a mesma coisa que Brana falou. Se não entende a noiva, a esposa hoje, fale a mesma coisa, porque não pode mudar. Se alguém mudar, seja anátema. Uma mudança é uma maldição. Vejam só o que o pastor Osmar nos ensina aqui na mensagem fielmente ensinado. O que estão fazendo hoje? Eles estão mudando. Eles estão trazendo uma doutrina que não é uma doutrina que foi deixada pelo nosso pastor. Isso mostra que é uma maldição. Pois os pastores, eles têm que levar a mesma mensagem. Olha o que diz aqui, pastor Osmar Rodrigues Costa. Mensagem, escute o profeta. Veja bem que eu estou citando as mensagens, os títulos. Se você estiver ouvindo aí através da internet, procure lá no YouTube. Deus vai te esclarecer, como Ele tem esclarecido a nós. Ele diz aqui, olha, pregada 11/4/2020. Então, este ministério do João, que nós cremos, e que ele pode manifestar a qualquer hora, ele faz o alimento, ele abre a palavra, escuta a fita, e começa a falar aquilo que está na fita. A era terminou, o cordeiro saiu do trono. Ele não é mais cordeiro, ele é leão. Meu irmão, isso está tudo nas mensagens. Quem foi que falou? O profeta. Ou você escuta o profeta, ou você está iludido. Iludido aí dizendo, escutar as fitas, achando que é uma grande coisa escutar as fitas sem revelação. Parte C. Mas o que Deus vai fazer com sua promessa é que depois do ministério do 7º anjo, João comeria o livrinho e profetizaria outra vez e teria um quíntuplo junto com João. Teria um evangelista junto com João, teria o apóstolo junto com João, teria os pastores junto com João, teria o mestre junto com João, preparando o povo com a mensagem dos 7 trovões para o arrebatamento. Então não é somente pegar o CD e fazer dele um aperto play, fazer dele uma doutrina, porque o que ele tem nos ensinado é que teria o quíntuplo junto com João, preparando este povo com a mensagem que ele mesmo deixou para nós. É a mensagem para o arrebatamento. Aí ele diz aqui na mensagem, eu não sei o título, mas eu anotei aqui, ó. Deus toma seu homem, mas nunca seu espírito. Pregado em dia 10/3/2012. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Foi este problema que nós passamos logo depois da partida do mensageiro. Ele diz aqui, ó, você sabe que tem um espaço de tempo que é problemático, que as pessoas perdem aquele homem de Deus, que Deus toma aquele homem, aí as pessoas ficam léu. Se elas não têm luz, se elas não têm revelação, é a hora que o diabo as engana. Vejam só, foi o que aconteceu com a gente. Muitos que não têm luz foram enganados por Satanás. Não tinham revelação, porque não tiveram ali a audácia de fazer, de pegar as mensagens que eles tinham ouvido desde o ano 2000 para cá e examinar para saber se exatamente era aquilo que aquele homem que saiu com uma doutrina estava falando exatamente o que o pastor falou. Muitos não tiveram revelação. E os que estão seguindo essa doutrina não têm revelação, não têm luz. Porque foi exatamente nesta hora. Nós vivemos isso. Nós presenciamos isso. Olha o que diz aqui, ó. 21/5/2023, um juízo temporário. Olha o que o pastor Osmar diz. A voz do Espírito hoje não pode ser através do irmão Brana. Ele já partiu. O Espírito está usando a igreja que foi alimentada por ele,
pastores que comeram a sua mensagem, que receberam sua mensagem e que está sendo fiéis a esta mensagem e distribuindo esta mensagem através de pregações. Não é apenas fita cassete, apertar o play. Não, é somente isto. Tem que ter homens inspirados. E hoje nós temos homens inspirados. Eles foram fielmente ensinados. E eles não estão somente apertando o play como doutrina, mas eles estão levando a mensagem. Como ele teve lá atrás, no tempo de Moisés, Josué, Caleb e assim por diante, no tempo de Jesus pelos discípulos. O irmão Brana teve os seus do seu dia, mas vamos chegar lá. Veja só que o irmão Brana teve os seus. E nos nossos dias, muitos andaram com João, mas hoje em dia eles não ensinam o ensinamento que eles aprenderam com João. Aí eu quero ler, eu me esqueci o nome da mensagem, mas os irmãos sabem, né? Ele diz aqui: meus irmãos, se eu partir antes do rapto, vocês não permitam que esta doutrina também permaneça. Vá para frente. Vá para frente com aquilo que eu ensinei para vocês. Vá para frente com a mensagem, pois vocês foram fielmente ensinados. Vocês receberam o mesmo alimento que eu recebi do profeta. Vão para frente. Não façam do meu ceder uma doutrina como outros estão fazendo aí fora. Sigam com esse ensinamento. Pois vocês aprenderam com João. Nós aprendemos com João. Vão ter que ouvir meu CD, como muitos pensavam antes. Isso não é doutrina certa. Mas tem uns que insistem em dizer que isto é doutrina. E estão levando ao povo. Já para encerrar, eu quero ler aqui 2 parágrafos do irmão Brana, aonde nos seus dias um manto usado, parágrafo 95, aonde o irmão Brana saiu ali com o avivamento da cura divina. E em seguida, pastores receberam aquela mesma unção que o nosso profeta tinha recebido e saíram no mundo afora, pegaram suas espadas e saíram derrotando o inimigo, porque eles receberam a causa, eles viram que aquela manifestação de cura divina era verdade e que o mundo todo poderia receber a mesma coisa que eles tinham recebido. E veja que o irmão Brana fala aqui que não é muitas igrejas, não é igrejas grandes, não é pastores grandes, não é homens intelectuais, e sim pastores pequenos com suas igrejas pequenas. E veja só o mesmo movimento hoje, logo após a partida do nosso pastor, o que aconteceu? Não foi homens de igrejas grandes, não foram homens com muitos membros, mas sim pequenos pastores, que tem até 2, 3, 4, 5 pessoas no seu ministério, receberam a causa, pegaram a espada e hoje estão cortando o inimigo da doutrina do aperto play, porque eles foram fielmente ensinados, meus irmãos. Pequenos pastores, que tinham pequenas igrejas de 2 por 4, e assim por diante, pegaram o fogo, tiveram a visão, sacudiram a espada e seguiram em frente. Não é isso que está acontecendo no nosso meio? São pequenos pastores. E veja só que são 7. Mas eles dizem: olha, esses 7 aí, a ideia do homem. É que nem eu queria falar na rádio lá sobre ali
daquele filho pródigo. Quando aquele irmão mais velho chegou, ele olhou, ele viu aquela festa ali, naquele tabernáculo. Aí ele fez a pergunta: o que está acontecendo? Aí o servo respondeu para ele: olha, você não sabe, é o seu irmão mais novo retornou. Ele tinha dado um tempo, mas ele voltou. E ali os outros irmãos estão fazendo a festa com ele. Mas ele olhou assim de lado e viu: mas como pode ser? Eu que andei com ele, eu que comi com ele, bebi com ele, em seus dias de sua doença eu estava do lado dele, e ele não me tem recebido, ele não tem me dado este trono. Não era para ti, pois o ensinamento que ele nos deixou, os irmãos, os pastores, a sua igreja seguiram fielmente. E hoje o povo de fora ele vê 7, mas nós vemos 7, mas é somente um. É só você ajeitar o seu binóculo, meu irmão. Olha que diz aqui: olhe sempre para Jesus, parágrafo 167. Ele diz: pega este binóculo. Quando eu olhei, eu vi cerca de uns 10 antilopes, mas o binóculo estava desfocalizado. E quando eu focalizei, todos os 10 se tornaram um. E quando você ajusta o seu binóculo, você focaliza, você vai ver que os 7 são um, meus irmãos. Por que os 7 são um? Porque eles estão trazendo e estão levando a mesma mensagem de um só homem. Eles não levam uma doutrina diferente. Eles levam um verdadeiro ensinamento. E é este ensinamento que nos vai nos dar fé de rápido. Deus vos abençoe.